Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em Marcos 8. Marcos 8, 34. Graças a Deus. Marcos 8, 34. Amém? Amém? Graças a Deus. Marcos 8, 34. Convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, nós vemos de maneira muito clara se cumprir uma verdade que está em outro momento das Sagradas Escrituras, onde Jesus se encontra com Nicodemos e diz a ele que era necessário nascer de novo. Ninguém pode compreender essas palavras se não nascer de novo. O apóstolo Paulo vai mais adiante e diz em 1 Coríntios que esse tipo de palavra aqui é loucura. Mas para aqueles que estão sendo salvos, essa palavra é o poder de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos nessa manhã a meditarmos em uma outra passagem das Escrituras que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o título da nossa mensagem de hoje é, na verdade, uma bandeira, um farol, como queiram, para que possamos saber qual a direção certa. Como ser cristão de verdade. Às vezes nós ouvimos tantas repreensões necessárias. Ontem nós falamos sobre pessoas que ficarão excluídas da comunhão com o Senhor. Vimos uma lista, tanto na carta que Paulo escreve aos Coríntios, quanto em Apocalipse, duas listas daqueles que não entrarão no reino dos céus. Mas hoje nós vamos ver aqueles que entrarão no reino dos céus. E a nossa esperança é que estejamos nesse número de pessoas. Então aqui no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai abordar uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. E quando eu digo mais importante, irmãos, eu não estou querendo dizer que não existam outras tão importantes quanto, mas no universo evangélico é unanimidade que Jesus Cristo é o único mediador. Qualquer igreja evangélica que você for, independentemente do credo, se ela é de mais movimento ou menos movimento, e você disser Jesus Cristo é o Senhor, vai dizer, é verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, é verdade, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive hoje, né? Muitos estão celebrando o domingo da ressurreição. Mas a grande questão é, você é regenerado? E quando a gente fala isso, a maioria das pessoas, pasme, tem uma reação muito parecida com a de Nicodemos. Como assim? Como assim eu posso ser regenerado? Eu vou voltar de novo para a barriga de minha mãe? Quando nós falamos sobre a doutrina da regeneração e da sua necessidade, muitas pessoas têm uma reação como os atenienses, quando ouviram o apóstolo Paulo. Quem é esse homem que traz doutrinas estranhas para nós? É a regeneração, irmãos, que de fato nos coloca a viver uma vida nos moldes da vida que Cristo deseja para nós. E é por isso que nesse capítulo 5, irmãos, nós vamos ver algo tão vital para o nosso cristianismo nesses dias de coronavírus. Olha como começa o capítulo 5 de 2 aos Coríntios.
sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a gente vai morrer. E ele chama o nosso corpo de uma casa terrestre, que logo nós vamos ter que sair. Então ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ela vai se desfazer. Paulo está dizendo aqui que essa casa terrestre, ela é temporária. É como uma cabana que você monta. E com o passar do tempo, os materiais que você usa vão se desgastando. A tenda vai se rasgando. Até vai chegar um momento que ela não vai mais prestar para nada. Assim é o seu corpo, o meu corpo. Nesse exato momento, meu coração está se desgastando. Os meus pulmões, os meus rins, o meu fígado, meu intestino, toda a minha parte óssea, ela está sendo corrompida pelo tempo. Isso faz parte, irmãos. O cristão não está protegido disso, de forma alguma. Então Paulo está dizendo: olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha a esperança do cristão. Temos da parte de Deus um edifício, e a ideia de edifício aqui é uma grande construção. Perceba que na época de Paulo não existiam os edifícios que temos hoje. Não existiam os Empire States da vida, esses edifícios de 100, 200 andares. Não existia. A maior construção era o templo. Então o que Paulo está falando aqui é uma grande construção. E ele está dizendo justamente isso. Deus tem preparado uma grande construção para nós. Jesus falou sobre isso em João 14. Eu estou indo diante de vocês para preparar a morada de vocês. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas. Olha que coisa. Eterna nos céus. Diferente do tabernáculo. Olha que o tabernáculo era uma construção feita de tendas. E aí ele usa a palavra edifício, que era uma construção sólida, feita de areia, de madeira. E ele está contrapondo justamente essa nossa existência temporal terrestre com a nossa existência imortal e eterna no céu. De maneira que os cristãos não devem viver como os ímpios, temendo a morte, mas vivendo conscientes de que o momento em que eles deixarem esse mundo, para eles vai ser um momento glorioso. Vai ser um momento em que você vai ver Jesus. Pode ter certeza absoluta, irmãos. O seu corpo pode ficar estendido nas ruas, como das duas testemunhas, em Apocalipse 11. Mas você vai ver o Rei da Glória. O seu corpo pode ficar cheio de pedras, como foi o caso de Estevão. Mas antes disso, ele viu o Rei da Glória. Então Paulo está preparando a igreja para dias como o nosso, onde os cristãos são atacados de incertezas pelos próprios cristãos, aonde do púlpito não emanam palavras que tragam fé ao coração dos cristãos, mas saem palavras aonde os cristãos, eles são cheios de dúvidas. Versículo 2: por isso, neste tabernáculo gememos. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho dores enormes. Eu tenho problemas enormes. Agora mesmo estava sentindo uma falta do meu soro, meu filho. E o que eu tinha na mochila, tomei e dei para a irmã, que estava numa situação respiratória que a minha. Eu fico aqui, eu não sei se é o telhado que ataca a minha sinusite. Eu tenho problemas ósseos, eu tenho dores, às vezes eu não consigo dormir, minha coluna dói muito. Eu fui diagnosticado com problema na cabeça, né? Não é problema na cabeça.
eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. Pelo menos foi o que disseram. E é isso aqui. E quando você vem para a palavra, você vê que não há nada de estranho. Isso é normal na vida do cristão. É por isso que neste tabernáculo nós gememos. É normal você ter dor. Se você tomar uma queda da bicicleta, você vai sentir dor, você vai se ralar. Se você cair, como foi o caso da irmã, você vai quebrar o osso e vai ter que fazer uma cirurgia. O seu Edson cortou um pedacinho do dedo dele. Estava inflamado, inflamou. Tá, cadê, Zé? Mostra aí, tá bonito ou não tá agora? Tirou, agora tá bom. Não precisou perder o dedo todo, nem a mão. Foi levado no hospital a tempo. Então é normal, irmãos. Mas nós vivemos num evangelicalismo de porcelana, onde o cristão não pode ter nada. Oh Deus, repreende essa doença, oh Deus. E eu acho, gente, meu filho, você não pode ficar doente não, é? Você não pode glorificar a Deus em meio às suas dores? Quantos cristãos passaram a vida inteira cristã, sofrendo de enfermidades, e nunca deixaram de glorificar a Deus um só dia? Você sabia que George Whitefield, ele pregou no dia da morte dele, ele estava fora da casa dele, ele estava em alguma cruzada dessas missionárias, e aí ele pregou, e ele disse, eu vou dormir para ver se eu melhoro. Ele estava muito bem em saúde, e no outro dia ele tinha na mente que ele ia pregar, mas ele não sabia que ia pregar no céu, e aí ele foi dormir e não acordou. Um dos maiores pregadores da história da igreja. E parece, irmãos, que é todo mundo de porcelana agora, que qualquer coisinha desestabiliza a gente. Não, aqui ó, no nosso tabernáculo é natural a gente gemer, a gente sentir dor. Esse tabernáculo é temporário. Eu não sei se vocês já viram, quando você monta uma tenda, eu já acampei na minha juventude. Se passar um vento muito forte, meu filho, principalmente eu que não sabia montar a tenda, meu filho, a tenda ia embora. Porque é isso mesmo. Ela não tem uma fixação muito forte. O que aqui dali é uma habitação que temporária. Quando você está acampando, você almeja passar um dia, uma semana. Você não vai morar ali, pelo menos, né? Não é o propósito de quando uma pessoa compra uma tenda, né? Ou uma barraca de camping, como queira chamar. Se por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. É isso que a sua alma deseja e muitas vezes você nem sabe. O que a sua alma deseja? Se você é regenerado, a sua alma deseja esse momento. O momento em que você vai se encontrar com Cristo. Paulo diz isso em outro momento. Eu me sinto dividido. Às vezes eu queria estar logo lá, mas eu percebo que ainda existem coisas a serem feitas aqui. Então a sua alma, se você tem uma alma regenerada, ela anseia por esse momento. Sabe o que mais faz o cristão gemer aqui na terra? O pecado. A dor que o pecado causa na alma do cristão é muito maior do que qualquer dor física. É verdade. E a gente geme sabendo que por mais que a gente busque viver uma vida aos pés do Senhor, o pecado nos persegue de perto, como está em Hebreus 12, e nos assedia. Jesus. Então nós desejamos ser livres dessa enfermidade que está no nosso DNA e que a gente não pode se livrar dela aqui nesse mundo. A gente só pode, pelo Espírito, subjugá-la, ou seja, não permitir que ela nos domine, mas nós a dominamos. Nós então desejamos, aspirando por ser os revestidos da nossa habitação celestial. Você sabia que você vai receber um corpo celestial? Você vai receber um novo corpo. E esse novo corpo, irmãos, não vai ter nenhuma enfermidade. Nenhuma. E o mais lindo desse novo corpo é que nesse novo corpo nós não sofreremos ataques do pecado. Aleluia. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus,
E Paulo aqui está fazendo uma clara exortação ao sangue de Jesus. Paulo diz: você foi lavado pelo sangue de Jesus e revestido por sua justiça? Ou você ainda está vestindo como Adão e Eva, folhas de figueira? Lá em Gênesis é muito claro que folha de figueira quer dizer, é uma tentativa de autojustificação. Por que Adão e Eva colocaram aquelas folhas? Porque eles estavam com vergonha e eles queriam cobrir as suas partes mais íntimas. Mas aquela folha logo se secava, precisava de outra. Então o Senhor providencia a eles uma roupa de verdade, feita de couro de animal. Por isso ele diz: nós devemos ser encontrados, revestidos pela justiça de Cristo, e não nus. Os ímpios estão nus, eles estão expondo as suas vergonhas abertamente. Versículo 2: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Paulo está falando de crente aqui, irmãos. Gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha, Paulo está dizendo: a vida só vai começar quando você entrar no céu. Aqui é só um aquecimento. E você entende isso, irmãos? O que são 100 anos comparado a 100 bilhões de anos? Se você fosse pegar um quadro e traçasse uma reta para definir 100 bilhões de anos, qual pedaço dessa reta seria 100 anos? Quase que imperceptível. Talvez a gente nem percebesse o pontinho. Olha aquele pontinho ali, pois é, sua vida aqui na Terra. E os outros 100 bilhões de anos, e ainda vai mais, é a sua vida depois na Terra. E você vai dar atenção a esse pontinho aqui, que é tão rápido. É assim que a gente vive, para esse pontinho. Quando na verdade a gente deveria viver para a nossa vida, que vai começar lá. Então Paulo está mostrando aqui, irmãos, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Quem nos preparou para isso? Deus! O próprio Deus nos preparou para isso. E o primeiro que a gente vê a passar por essa experiência é Enoque. Enoque andou com Deus, aí Deus falou o seguinte: Enoque, vamos começar a vida, Enoque. Você já andou tempo suficiente aqui, vamos para lá. Ora, foi o próprio Deus, segundo aos Coríntios 2,5. Perdão, segundo aos Coríntios 5,5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Sabe, irmãos, essa palavra outorgar significa quando você cede algum direito seu a alguém. Quando você dá a alguém algo, você outorgou a ele esse direito. E ele diz, e ele usa uma palavra aqui também que era muito comum no meio comercial, que é a palavra penhor. A palavra penhor nós conhecemos comumente como dar entrada. Então você vai comprar um carro, mas você não tem todo o dinheiro para dar. Então você dá a entrada e se compromete em pagar as outras prestações depois. A ideia de penhor é a ideia de você fechar o negócio apresentando uma parte do valor. E ele está dizendo que quando o Senhor Jesus nos outorgou essa aliança, quando Ele nos deu a salvação, Ele mostrou para nós que estávamos salvos, porque Ele nos concedeu uma porção do seu Espírito. É só uma parte daquilo que nós seremos e teremos lá.
Por isso que Paulo chega a dizer, nós vemos como que por um espelho. Nós conhecemos em parte. O mais espiritual que a gente possa ser aqui na terra, por maior que seja o nosso conhecimento bíblico, eu desejo que seja grande, que nós de fato possamos a cada novo dia crescer na graça do conhecimento do Senhor, mas ainda será uma pequena parte daquilo que nós conheceremos lá. Por isso ele diz, e ele nos outorgou o penhor do Espírito. De maneira que se você é um cristão, irmãos, você tem que ter o Espírito Santo. É impossível um cristão que não tenha o Espírito Santo. Por isso que é uma coisa meio que ilógica o que os pentecostais ensinam e buscam. Pessoas que já se dizem cristãs buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas vem cá, meu filho, você é cristão? Sou, creio em Cristo Jesus, todo o coração, fui batizado, mas eu quero agora o batismo com o Espírito Santo. Aí você pega a Bíblia e diz, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Ou você é de Cristo ou você não é, meu filho. Você pode até dizer, eu estou buscando cada dia ser cheio do Espírito Santo. Amém, eu também. Eu estou buscando viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Agora vem dizer que está buscando o batismo com o Espírito Santo. Você é crente, rapaz, você já tem o Espírito Santo. Ou não, ou então você não é crente. Então ele diz, versículo 6, temos portanto sempre bom ânimo. A ideia bom ânimo, irmãos, fala dessa capacidade de respirar. O ânimo quer dizer respirar. Bom ânimo quer dizer que você tem fôlego para andar a segunda milha, e a terceira, e a quarta, e a quinta, até você concluir a sua jornada. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Paulo não está dizendo que nós estamos afastados de Cristo, uma vez que o próprio Espírito Santo habita em nós. Paulo está dizendo que nós não estamos tendo a comunhão que teremos um dia no céu. Que a comunhão que temos com Cristo aqui na terra é uma comunhão limitada, limitada pelos nossos pecados, limitado pelo nosso ser humano, que é um ser tão limitado. Nós não podemos nada, irmãos. Veja, um vírus mata a gente. Esse coronavírus é só um dos vírus. Existem vírus tão mortais quanto. O ser humano é frágil. A natureza humana é frágil. E o próprio Deus fez assim, por conta da nossa maldade, de nos rebelarmos contra Ele, quando Ele preparou para nós o paraíso, e os nossos pais desobedeceram a Ele e foram expulsos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Paulo está mostrando isso, não tema a morte. A morte vai te aproximar de Cristo de uma maneira maravilhosa. Por isso que você vai ver tantos homens de Deus do passado evidenciaram a sua fé nesse momento. Martin Lloyd Jones, se eu não me engano, as pessoas contam, ele faleceu com uma idade bem avançada, acho que ele tinha 80 e alguns anos, e ele estava com alguma enfermidade. Ele era médico, e o pessoal, a igreja estava orando para que ele ficasse bom. Ele disse, eu não faço isso não, deixa eu ir para casa. Essa é a convicção de um cristão. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz algo muito real para nós. Se nós esperamos de Cristo somente nessa vida, nós vamos ser como os cristãos que estão trancados dentro de casa, viver uma vida miserável. Você só espera de Cristo nessa vida, quando na verdade o que Cristo tem mais para nos dar está lá. Então o nosso desejo é chegar lá. Qual era o desejo de cristão do livro Peregrino? Chegar na cidade celestial e entrar. E ele percorre todo o caminho para entrar naquela cidade. Ele deixou sua própria família porque ela não quis ir com ele. Então ele diz,
Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olhe, esse princípio, irmãos, é seguido em toda a Bíblia. Desde Gênesis, quando Deus chama Abraão, Ele deixa bem claro a Abraão: Abraão, eu te chamei, mas para me seguir, Abraão, para seguir o que eu tenho a lhe dizer, Abraão, você tem que viver por fé e não por vista. Eu acho interessante. Deus chama Abraão. Abraão morava numa terra onde ele era bastante próspero, já tinha 75 anos de idade, era casado com a mulher que ele amava, uma das mulheres mais lindas do mundo. E aí Deus chega para Abraão e diz: ó Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem disse nada para onde é. Quando Abraão chega na terra, imagine, Abraão ele era o quê? Criador de animal, né? Quando ele chegou lá na terra, o que tinha na terra? Um grande deserto. E agora? Era deserto de um lado, era deserto do outro. Aí Abraão disse: rapaz, eu vou ficar por aqui não. Aí desceu para o Egito, e aí foi um problema. Sabe, irmãos, nem sempre Deus vai nos levar à parte dos verdejantes. Muitas vezes Deus nos fará caminhar no deserto. Sabe para quê? Para aprender uma lição tão importante, mas tão difícil para a nossa natureza carnal. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Você anda por fé. O coronavírus só representa um perigo para você se você tem medo de morrer. Se você não tem medo de morrer, você também não vai ter medo do coronavírus. Você vai ter todos os cuidados que você deve ter, mas você não vai ter medo. Por quê? O coronavírus, o máximo que ele pode fazer com você é o quê? Te matar. É o máximo. E se ele te matar, você vai para onde? No céu. E aí? Essa é a fé que o cristão vive. Ou você vive por vista? A maioria das pessoas tem vivido pelos noticiários. Você sabia que 90% do que passa na televisão hoje em dia é sobre o coronavírus? Graças a Deus eu nem assisto televisão. Mas até na internet o conteúdo é o mesmo. Só se fala de coronavírus. Você entra nas igrejas, os sermões são sobre quarentena, sobre isolamento social. Eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Bíblia? Não, irmãos, você não é chamado a viver como o mundo vive. O mundo vive por vista. Ah, não, é essa cloroquina. É cloroquina o nome? Essa cloroquina salva. Então vai todo mundo comprar cloroquina. Ó, ibuprofeno mata. Ninguém toma ibuprofeno. Não, ibuprofeno já não mata mais não. Então pode comprar ibuprofeno de novo. E aí como é que o povo faz? Não tem que usar máscara. Agora, amém, irmão, usou máscara. Máscara de tecido não pode, agora já pode. Antes no começo não podia. Não, máscara de tecido não protege, porque é o tecido. Agora já pode máscara de tecido. E eu vou entender. Meu filho, se não podia um mês atrás, por que pode agora? Tem alguma coisa errada nessas notícias, tem não? Não é que não pode, é porque ela não protege tanto. Aí vem aquelas conversas com a boi dormir. É porque não tem máscara para todo mundo, meu filho. Então bote essa sua de pano aí e ore. Então a gente vive nessa... Sabe, se você viver no mundo, irmão, pelas informações do mundo, você vai viver nessa inconstância. Sabe, é uma realidade tão clara que só não vê quem não quer, como as pessoas estão completamente perdidas. Os cientistas estão completamente perdidos. E você sabe o que está acontecendo? Deus está pegando o sábio na sua própria
Sabedoria. Não viram um monte de gente que arrotava aí, que a gente vive numa era tecnológica, que sabemos de tudo, que estamos descobrindo tudo. Poxa, cadê? Cadê a vacina? Vocês não são bambambam? Ou Harvard, Oxford, cadê vocês aí que são os maiores cientistas do mundo? Cadê o povo que diz que não existe Deus, que é a gente que faz e acontece? Cadê agora? Cadê o povo que pisou na Lua? Os astronautas? Por que não descobre uma vacina aí? Não tem essa inteligência tão grande? Você vai confiar nesse povo? Ó, meu filho, eu sigo um livro que já me dizia, há anos e anos atrás, maldito o homem que confia no homem. Olha, você quer confiar nessas informações? Boa sorte. Eu vou por aqui. Viu? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança. Ó, enquanto os não cristãos estão desesperados, os crentes vivem em quê? Em plena confiança. É muito bom ser crente, irmãos. É muito bom viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mais triste é que muitas pessoas têm rejeitado a primogenitura por um prato de lentilha. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Acho tão lindo isso, sabe? Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você podia refletir nisso, irmãos? Preferindo deixar o corpo. Isso daqui não é um desejo suicida, não, irmãos. Isso aqui é a certeza da salvação. Quando você tem a certeza da salvação, você sempre é conduzido em Cristo em triunfo. Se você viver, é para a glória de Deus que você está vivendo. E se você morrer, é para a glória de Deus que você está morrendo. E aí? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quem foi que disse isso? Deus, pelo meio de Paulo. Então, meu irmão, fique tranquilo. Sua vida está nas mãos de Deus, então está bem guardada. Tem gente que acha que algo está bem guardado quando está no cofre. Meu filho, todo cofre pode ser roubado, aberto. Mas quando algo está guardado no Senhor, nem o diabo se atreve a pegar. Vocês conhecem muito bem a história de Jó. Sim ou não? O que é que o diabo vai reclamar? O diabo reclama. Amém, você protege Jó, posso tocar nele? Diabo. Mas esse diabo, sei não, viu? Indignado porque Deus protege o seu povo. E aí você diz, pastor, mas está lá em Jó. Não, está em 2, está em 1 Pedro também. Sabemos que somos de Deus, não vivemos em pecado, por isso Deus nos guarda em quem? E o maligno não te toca. Então, se está te tocando, é para o seu bem. Por exemplo, você sabia que tinha um demônio que abençoou a vida de Paulo? Sim ou não? O que dava tapa na cara dele, para que ele não se ensoberbecesse, Deus mandou um presente para Paulo, um demônio. De manhã cedo, quando Paulo ia lavar o rosto, naquela época tinha pia, não tinha essa água aí, Paulo lavava no rosto, vinha um demônio e na cara de Paulo. O que foi isso? Para você saber que você é só um homem. Já me lembrei desse vídeo. Ele disse que Paulo orou 3 vezes para que isso fosse levado para longe dele. O Senhor disse, não, Paulo, isso é para você aprender, que a graça te basta. E que o poder é aperfeiçoado nas fraquezas. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você tem que buscar essa atmosfera espiritual. É esse lugar que você tem que buscar. É por isso
que também nos esforçamos. Então por que um cristão se esforça tanto para pregar o Evangelho, para descobrir, novas formas de alcançar pessoas, não trazendo um novo Evangelho, não estratégias, mas aprender idiomas, usar as mídias sociais para poder alcançar povos não alcançados? Nós estamos em plena confiança. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. E olha que coisa linda, irmãos. Paulo está dizendo, as cartas mais duras que Paulo escreveu foi para essa igreja de Coríntios aqui. E ainda dizem que tinha uma outra carta que não está no cano, que não está porque Deus não quis, que Paulo também teria escrito. Paulo repreendeu muito fortemente essa igreja de Coríntios. Paulo disse, e eu faço isso porque eu quero ser agradável a você. A ideia de ser agradável, irmãos, é a ideia de fazer algo bom. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está tendo uma parada cardíaca e um socorrista pega aquele, como é o nome daquilo? Desfibrilador, e ele dá um choque em você. Ele está dando um choque, meu filho, não sei quantos volts, mas ele está fazendo aquilo para lhe ser o quê? Agradável. Ele está tentando salvar a sua vida. Quando uma bioquímica pega um exame, vira para você e diz, ó, seu exame deu que você tem HIV. E aí? Ela está falando isso para o seu mal? Não, ela está falando isso para lhe ser agradável. Porque a partir daquele momento você pode se tratar. E você vai ter uma sobrevida. Hoje em dia as pessoas que têm AIDS têm um coquetel que elas tomam, que elas têm uma vida praticamente normal. Mas e se ele não tivesse aquele diagnóstico, como é que ele ia tomar o coquetel? Aquela enfermidade iria se desenvolver dentro dele e ele iria pegar uma gripe comum e ia morrer. Porque é isso que o vírus da AIDS faz. Destrói as nossas barreiras imunológicas. Percebe, irmãos? Ser agradável não significa falar o que você quer ouvir, porque o que eu e você queremos ouvir normalmente é desagradável. Ser agradável significa fazer de todas as coisas, de todas as formas, para que vocês e eu sejamos salvos. A ideia de algo agradável é algo que termina em salvação. Isso é algo agradável. Nada é mais agradável do que o céu. E nada é mais desagradável do que o inferno. Então quando Paulo diz aqui, olha, é por isso que quer presente, quer ausente, nós fazemos de tudo para lhes sermos agradáveis. Quando eu trago a verdade a vocês, não é com o objetivo de desagradar, não, é com o objetivo de agradar a alma de vocês, porque a carne da gente tem que ser esmurrada, se necessário for. Sua carne não tem que ser alimentada, ela tem que ser combatida. Você não pode ver uma pessoa que está com medo, que está se escondendo, e dizer para essa pessoa, não, tudo bem, Deus entende. Não, meu filho, você está com medo, né? Eu também estou, mas vamos vencer o medo. Porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Isso é algo agradável. Então aqui Paulo diz, versículo 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que por todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ó, você sabia que a gente vai estar lá? O que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é a mesma cena que Jesus descreve no capítulo 25 de Mateus. Naquele grande dia, nós vamos estar lá. Eu e você vamos estar lá. Alguns do lado direito, outros do lado esquerdo. E a posição que estaremos vai falar muito a respeito do nosso destino eterno. Então aqui ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Há um tribunal que mesmo eu e você vamos ter que comparecer.
Você vai ter que prestar conta, irmãos. Não ache que você pode viver uma vida irresponsável. Não ache que você pode viver a vida do seu jeito e que, por sorte, você vai cair no céu. Ninguém chega no céu por sorte. Nós chegamos por graça. E a graça nos faz, nos capacita a viver uma vida que, para quem não tem graça, é insuportável. Por isso que o apóstolo Pedro diz: o justo é salvo com muita dificuldade. Mas imagine o que Deus tem reservado para o ímpio naquele grande dia. Então aqui ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha o que é agradável para Paulo falar a verdade para você. Nada é mais agradável do que alguém olhar para você e dizer a verdade. Você não está sendo crente. Arrependa-se. É muito melhor você ser avisado agora do que naquele grande dia o próprio Jesus olhar para você e dizer: apartai-vos de mim. É muito melhor, irmãos, você ouvir isso agora, porque você pode se arrepender hoje e se voltar aos pés do Senhor, como Pedro. Pedro negou o Senhor Jesus. E na honestidade dele, ele nem se achava mais digno de ser chamado discípulo. Mas ele se arrependeu. Nunca mais ele negou Jesus. O que você acha que quando o Sinédrio ameaçou Pedro, Pedro nem, cogitou a hipótese de seguir a orientação do Sinédrio, porque ele se lembrou que tinha negado Jesus, com certeza. Não, eu não vou negar ele. Vocês querem me matar? Vocês querem me bater? Vocês podem fazer o que quiser comigo, mas eu não vou deixar de pregar o que o meu Senhor me mandou. E não foram poucas as vezes em que Pedro passou perigos. E ele inclusive teve a oportunidade de demonstrar o seu amor pelo seu mestre por meio de uma morte de martírio. Pedro foi condenado a morrer crucificado, segundo a tradição cristã, um período muito próximo à morte de Paulo, na perseguição que Nero impôs à igreja por volta da década de 60 do primeiro século. E conta a tradição que Pedro, quando estava sendo crucificado, ele fez um pedido. Imagine, irmão. A crucificação por si só já era uma morte extremamente dolorosa. As pessoas têm falado do coronavírus, que as pessoas ficam com uma espécie de pneumonia muito agressiva e ficam sem ar. E aí por isso precisam ser intubadas, precisam daquele respirador. Pois é, o crucificado ele morre de maneira semelhante, por asfixia. Mas a morte de um crucificado de cabeça para baixo é diferente. Todo o sangue da pessoa desce para a cabeça. E a cabeça então entra no estado de hemorragia. E o sangue começa a sair pelo olho, pelo nariz, pela orelha. A pessoa tem uma espécie de AVC. Mas Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Sabe, a gente vive esse cristianismo, e eu repito, de porcelana, que a gente não pode passar por nada. Há alguns anos atrás, teve uma greve de da polícia militar no nosso estado. E aí foi imposto um grande medo na nossa cidade, né? Os ônibus estavam sendo assaltados, homens encapuzados estavam parando os ônibus armados e mandando as pessoas descerem. Foi um cenário muito dantesco. Aconteceu isso há alguns anos atrás. E aí o pessoal perguntou: pastor, vai ter culto? Eu digo: meu irmão, a polícia que protege a gente lá não é da terra não, é do céu. O culto vai ter normal. Mas teve um monte de gente que não veio. Mas a gente estava aqui. Porque, irmãos, é nesses momentos que a gente demonstra a nossa fé. Os momentos onde nós somos colocados em situações extremas.
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vai estar lá, irmãos, e não vai adiantar. As desculpas que você dá aqui na terra não colam no céu. Ô Senhor, o Senhor sabe, eu tinha aquele problema. Que problema você tinha? Não, o Senhor sabe. Como era difícil para mim ser crente. Difícil para você ser crente. Na luta contra o pecado, nenhum de vocês tem resistido até o sangue, a começar de mim. O que está sendo difícil aqui? Quem foi que perdeu tudo quando se converteu? Teve alguém que perdeu casa? O que foi que você perdeu? O que tem custado para você e para mim ser crente? Por enquanto nada, meu filho. Então vamos começar a tomar vergonha na cara, porque vai chegar um dia que o nosso cristianismo vai nos cobrar alguma coisa. Talvez, irmãos, talvez, para nossa tristeza, muitos se revelem como Demas. Quando o caminho ficou mais estreito, Demas disse: esse caminho está estreito demais para mim. Eu amo o mundo e vou voltar para mim. E assim, versículo 11, 2 Coríntios 5,11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Eu quero saber disso, meu filho. Você é conhecido por Deus? Eu não quero saber quantos seguidores você tem no Facebook, não. Eu não quero saber quantas curtidas você tem no YouTube. Eu quero saber se você é conhecido por Deus. Deus te conhece? Ou naquele grande dia Ele vai dizer: eu não te conheço? Como o Senhor não me conhece, Senhor? Eu sou o maior pregador da atualidade. Como é o nome daquele David Leonardo? Você disse que ele tem não sei quantos milhões, né? Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Eu sou o maior, meu nome, youtuber, pastor youtuber do mundo. Eu sou amigo de Neymar, Senhor. Você é amigo de Neymar, você vai para o mesmo lugar dele. Ali ele vai, pode ir. Mas, Senhor, eu evangelizei tanto. Você evangelizou? Você mandou foi um monte de gente para o inferno, seu miserável. E agora chegou a hora do seu juízo. Homens como esse, irmãos, estão lotando os infernos e eles mesmos estarão lá, junto com as pessoas que eles enviaram para lá. Em Lucas 6, Paulo vai falar do perigo, Lucas vai falar do perigo dos dias sérios. Então ele diz aqui: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Você é capaz de reconhecer o servo de Deus e diferenciá-lo do servo das trevas? Ou basta uma pregação ortodoxa para você? Uma pregação, irmãos, sabe, completinha, com a sã doutrina, o diabo pode fazer. Agora, pregar pelo poder de Deus tem que ser como Elias. Tem que ser como Paulo. Repetir sermões do passado. Escrever sermões debaixo de uma inteligência humana e pregá-los por conta de uma eloquência humana. Os homens fazem isso muito bem. Eu estou perguntando se você reconhece alguém que está sendo usado por Deus na sua vida. Você reconhece isso? Você sabe identificar quando alguém foi enviado por Deus e quando alguém está sendo enviado pelo diabo? Você sabe reconhecer isso? Se você não sabe reconhecer isso, você está em grande perigo. Isso é mais perigoso do que o coronavírus. Porque o coronavírus, você bota essa sua máscara aí, tem até um negócio que chama, né? Aquele protetor facial, não é? Que os médicos usam, normalmente o pessoal da área de saúde está usando. É um negócio que você bota, é tipo uma passadeira aqui, né? E cai um plástico. É de plástico aqui? Acrílico, né? É durozinho, né? Aí você põe aquele protetor facial, pelo menos está protegido. Luva aqui, né? Está protegido. Mas, meu filho, um falso mestre não adianta protetor facial. Ele vai pregar e a heresia dele vai entrar no seu coração e vai crescer como uma célula cancerígena que começa bem pequenininha.
e depois vai consumir tudo. O coronavírus, a semelhança, é um vírusinho que entra e depois vai se multiplicando dentro do seu organismo. Assim é a heresia. Se você não souber proteger seus ouvidos e, acima de tudo, seu coração. Porque nós vivemos tempos onde os falsos mestres, os falsos profetas têm se multiplicado e feito sinais e prodígios para, se possível, enganar os próprios eleitos. Não está escrito isso em Mateus 24? É o mesmo momento em que Jesus diz que haveria pandemias. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 são trechos do mesmo sermão escatológico de Jesus, onde cada evangelista coloca coisas que complementam a exposição do outro. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe uma das coisas, sabe o que foi que trouxe mais dano à igreja de Coríntios? Os falsos mestres que entraram lá quando Paulo saiu. A ponto de Paulo dizer: você não sabia que o próprio Satanás se traveste? É para a igreja de Coríntios que Paulo diz isso. Você não sabia que o próprio Satanás se traveste de anjo de luz para enganar os eleitos? Você não sabia que Satanás disfarça os seus servos de justiça para tentar de alguma forma te enganar? Olha, irmãos, se nós vivêssemos na época de Jeremias, dificilmente a gente iria acreditar em Jeremias. Irmãos, Jeremias estava pregando contra toda a liderança religiosa da sua época, sozinho. Jeremias ficou muito tempo sozinho, até que Deus teve misericórdia e enviou um amigo dele chamado Baruque. Baruque deu uma... Baruque começou a querer um agrado, e Deus disse: eu já vou lhe salvar, o que é que você quer mais de feliz? Aí ele caiu a ficha: não, tá bom, Senhor, a salvação tá tranquila. E toda a liderança religiosa, a ponto, a família de Jeremias era uma família de sacerdotes, eles arquitetaram o seu assassinato. Você sabe o que é isso? Os familiares de Jeremias só não conseguiram matar ele porque Deus avisou: ó, Jeremias, não vá para casa não, pô. Se você chegar lá, meu filho, você vai ficar por lá mesmo. Jeremias ficou tão assustado com isso, com essa realidade de que os cristãos são odiados, inclusive pelos seus, por serem cristãos, que Jeremias entrou num processo depressivo. E Deus não alimenta a depressão de Jeremias. Sabe como é que se cura a depressão, irmãos? Você sabe como é? Com a exortação. Depressão não se cura com livro, se cura com a exortação. Vou lhe dar 2 exemplos na Bíblia. Minha própria vida seria um exemplo, mas não está na Bíblia, então não precisa segui-la. Mas na Bíblia você deve segui-la. 2 pessoas depressivas na Bíblia. Jeremias, depois que o Senhor diz para ele que os seus próprios parentes estão tentando assassiná-lo, ele fica num processo de depressão tão grande que ele começa a questionar o seu próprio ministério. Sabe o que é que Deus diz? Jeremias, você está se cansando, correndo com homens. Imagine quando você tiver que correr com cavalos. Nem começou a guerra, Jeremias, e você já está se queixando. Imagine quando começar a guerra, Jeremias. Bora, meu filho, é de outro lado. Para de chorumela. Elias está na caverna e Deus vai lá. Elias, está fazendo o que aí dentro? Quem foi que mandou você para a caverna, Elias? Foi Bolsonaro. Foi a Semineto que mandou ficar na caverna. Ele disse que eu não saísse de lá. Não, foi Rui Costa. Agora eu acertei, eu sempre erro, eu sempre digo que é Rui Cunha. Foi Rui Costa, mandou ficar na caverna e disse que eu não saísse de lá. Ele mandou ficar lá, Senhor. Não, Elias, sai da caverna. Vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Vai ungir rei tal. Vai fazer isso, Elias. Bora, Elias, vai de outro lado, rapaz. Depressão, irmão, não se cura com mimo, com leitinho quente na cama. Vai tomar vergonha. Você é crente, rapaz?
estou falando o que eu ouço do Senhor quando eu vou me queixar. O Senhor joga duro, meu filho. Trato vocês da mesma forma que o Senhor me trata. Sabe por que o Senhor joga duro com a gente? Porque a gente é filho. Amém, Jesus. Se você está dizendo que eu estou falando alguma coisa que é antibíblica, antes de tentar me corrigir, leia Hebreus 12. Você sabe o que é açoite? O açoite não é para os inimigos, não. O açoite é para os filhos. Eu açoito os filhos que eu amo. Jesus. E vem cá, você, hoje, vou falar de mim. Se Deus fosse fazer alguma coisa por você, Ele deveria dizer no céu: eis meu filho amado, que tudo faz muito bem feito. Ou Ele deveria botar você no canto e dar uns açoitezinhos para ver se você se corrigisse. Então, como é que Deus nos açoita? Ô, meu filho, por enquanto está na palavra. Você devia agradecer. Ufa, graças a Deus, Deus está me açoitando na pregação. Ô, Senhor, me ajude a me arrepender com esse açoite da pregação. Amém. Para que eu não precise de um açoite na minha própria carne. Porque se precisar, Ele dá também, viu? Deus é um bom pai. Jamais deixará de corrigir os seus filhos. Então ele diz aqui, versículo 12: não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, olha o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, ó, se você não reconhece que eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer nada. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Você que tem vergonha da congregação que você congrega. Você congrega? É na igrejinha, lá na boca do rio. O nome do seu pastor? Não, meu pastor não é conhecido não, não é conhecido não. Né? Eu acho engraçado, tem gente, não, eu congrego na Primeira Igreja Batista, do apóstolo, não sei nem o nome dele, né? Viu? Tem um programa na televisão, não sei nem se ainda tem? Eu congrego na Universal, meu pastor é o Bispo Macedo. É o Bispo quem? Você nunca viu ele? Eu vejo sim na televisão. O apóstolo Paulo diz: olha, vá e diga para essas pessoas que a sua igreja está aberta, que o seu pastor continua pregando o evangelho. Vai lá dizer. Glória a Deus. Obrigado. Pode dizer a eles que está aberta, e que se eles quiserem vir, vão ser bem-vindos. Outro dia chegou aqui um senhor que foi para Pão, Peixe, Brasa. Não é uma churrascaria não, viu? É uma igreja que fica perto ali. É que tem gente que vai pensando que é um restaurante. Não, é uma igreja que fica ali. Aí ele foi para a igreja, estava fechada, ele veio e ficou aqui, não foi? Mas eu acho que informaram para ele que vai continuar fechado, ele não veio mais. Então Paulo está dizendo justamente isso. O que é que tem que fazer você se alegrar com uma igreja? O fato dela ser bíblica. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está tendo a chance de ser exortado pela palavra, para que você não seja destruído com o mundo. E você devia se alegrar muito com isso e lutar para que isso continue assim, para que outros sejam salvos como você está sendo salvo. Mas é impressionante como as pessoas têm vergonha das pequenas igrejas. A igreja de Esmirna é uma igreja que eu me identifico muito. Como eu agradeci pelo filme de Policarpo quando ele foi lançado. Glória a Deus. Porque desde o começo, quando eu li as cartas de Apocalipse, eu sempre me identificava com a igreja de Esmirna. Nossa realidade nunca mudou ao longo desses 9 anos de igreja. Nossa igreja continua sendo uma igreja pobre. E que ela continue sendo assim, porque a nossa riqueza tem que ser espiritual. Qualquer tipo de acréscimo financeiro que o Senhor nos conceda tem que ser usado para a expansão do reino de Deus e não para o nosso conforto aqui. Eu vi outro dia um pastor falando na internet, um pastor que está pregando na internet, dizendo isso: irmãos, enquanto vocês estão em quarentena, nós estamos reformando a nossa igreja
colocando aqui ar-condicionado, bancos novos, piso novo, para que quando vocês chegarem, a igreja esteja muito bem, falou lá o nome, né? Fisicamente, assim, né? Estruturalmente, para receber. Meu filho, eu estou bem preocupado com esse teto. A gente pode chegar na semana que vem e ter um buraco aqui enorme, meu filho. Estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a construção que está sendo feita dentro de você. Está sendo construída alguma coisa aí dentro? Tem algum tipo de construção aí dentro? Você está sendo cheio da graça? Essa construção física aqui, meu filho, é nada. A gente está nesse lugar aqui, daqui a pouco a gente pode ir para outro. Pastor, o senhor não tem desejo de comprar um terreno para a igreja? Eu não, meu filho, eu tenho uma casa no céu, porque eu quero casa aqui na terra. A gente tem que pregar para outras pessoas em outros lugares. Vocês, que já deviam ser mestres, para dividir a fé com outros, de maneira que o reino de Cristo cresça e resplandeça. Não ficarmos nos apegando a valores terrenos que não servem de nada, a não ser para roubar a atenção e a glória que deve ser dada somente a Cristo. Diz assim, versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus. Ó, meu filho, eu tenho certeza que um monte de gente me acha maluco, mas eu não ligo não. Se enlouquecemos é para Deus. Se conservamos juízo é para vós outros. Está vendo? Há sempre esse paradoxo. O pastor, ele prega coisas e ele é considerado como maluco enquanto ele está pregando. Mas se você buscar um aconselhamento, ele vai lhe colocar numa direção sensata, segundo a palavra de Deus. Paulo está mostrando justamente isso. Eu prego. Você pode até achar que eu sou maluco enquanto eu prego, mas não é maluquice que eu estou falando para vocês. É a mais pura verdade. Por isso que o Senhor vai dizer, por meio de Paulo, que a verdade de Deus é loucura para alguns, mas para nós é o poder de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange. Quando foi a última vez que você foi constrangido pelo amor de Cristo? Hoje muitas pessoas celebram o domingo da Páscoa. Pastor, o senhor não celebra o domingo da Páscoa? Eu não. Ele já aconteceu. Nós nos lembramos do sacrifício de Cristo todas as vezes que ceiamos, não no domingo específico. Nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias. Quando você lavar o seu rosto pela manhã, você tem que se lembrar que aquela água não vale de nada se a sua alma não foi lavada pelo sangue de Jesus. Então ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. O que movia Paulo? O que deixava Paulo constrangido a fazer e passar pelas coisas que ele fazia e passava? O amor de Cristo. Foi a mesma atitude de Policarpo, quando ele foi aconselhado pelas pessoas a negar a Cristo. As pessoas disseram, Policarpo, você apresenta aqui um incenso a César. Depois, se você quiser, daqui a um tempo, essa perseguição passa, você volta a pregar Jesus. Policarpo disse, de jeito nenhum. Eu não posso negar aquele que sempre me amou. Eu não posso fazer isso. Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu posso te dizer uma coisa, irmãos. Você pode ter esposa, você pode ter filhos. Eu sou uma pessoa muito carinhosa com os meus familiares, minhas filhas mesmo, eu digo o tempo todo que eu as amo, e pela graça de Deus elas têm esse hábito também. Mas lá em casa, nós sabemos que ninguém nos ama mais do que Cristo. Ninguém pode amar você mais do que Cristo. Por isso que se o seu marido quiser te abandonar porque você é cristã, deixe que ele te abandone. Se a sua esposa quiser te abandonar,
abandonar porque você é cristão, deixe que ele te abandone. Se o seu pai te expulsar de casa porque você é um cristão, deixe que ele te expulse. Se o seu filho quiser sair de casa porque você é cristão, deixe que ele saia. O amor de Cristo tem que te constranger a tomar determinadas atitudes que para a sociedade que a gente vive não será politicamente correto, mas será muito mal visto, inclusive. Por que você não tenta salvar o seu casamento? Porque tentar salvar o meu casamento seria negar Cristo. Por que você não tenta propiciar lazeres e um período, sabe, de atenção maior aos seus familiares? Porque fazer isso seria negar Cristo. Olha, irmãos, a minha fé, a minha oração é que eu possa usufruir a companhia das pessoas que eu amo, não somente aqui na terra, mas no céu. Eu amo minha irmã, minha outra irmã que está lá no interior, mas eu não sou presente na vida delas como eu era presente quando eu era íntimo. Porque o meu desejo é que eu possa estar com elas, não somente aqui na terra, mas no céu. Eu desejo passar a eternidade inteira com elas. Como eu desejo passar a eternidade inteira com minhas filhas. Minhas filhas ontem reclamaram. Eu boto elas para dormir toda noite. A gente ora junto e a gente vê coisas bíblicas juntos, é muito legal. Meu pai, a preocupação delas. Meu pai, se o senhor morrer, quem vai tomar conta da gente? Eu disse, ô filho, eu não estou pensando em morrer por agora, não. Não, meu pai, o senhor fica falando nessas coisas que vão pegar o senhor, vão prender, que vão matar. Quem é que vai tomar conta? Deus vai tomar conta. E a gente vai se encontrar no céu. Você ama os seus filhos? Então prepare para que você possa encontrar com eles no céu e passar a eternidade inteira com eles lá. Você ama sua mãe, seu pai? Passa a eternidade com eles no céu. Por que você acha que Paulo deu o conselho para Timóteo? Timóteo, se esforce para que você tenha um bom testemunho e guarde a doutrina, para que não somente você, mas os que você ama, os que você prega, sejam também salvos. Seja o seu marido, esposa sábia, age de tal forma que o seu marido seja também salvo e passe a eternidade com você no céu, com o seu irmão em Cristo. Sabe, a gente vive, irmãos, parece que só tem essa vida aqui. Pense nisso. Quando você ama alguém de verdade, você não quer passar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você quer passar a eternidade com ele. É uma insensatez o que as pessoas têm falado e pregado na igreja. Como se fosse muito melhor você usufruir 30, 40, 50 anos aqui com alguém e nunca mais vê-lo. O pior, saber que aquela pessoa está no inferno. As pessoas vivem, irmãos, dizendo que creem na verdade do Senhor, e a gente vê coisas simples como essa porque eles não creem. Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu estou concluindo. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Se você quer viver, meu filho, você tem que morrer. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Entendeu? Você não vive mais para você mesmo. Você não vive mais para a sua família, para os seus interesses pessoais. Eles morreram. Você agora deve viver uma nova vida. E se precisar abandonar coisas, abandone. E se precisar deixar de andar com determinadas pessoas, deixe. E se precisar se afastar de determinados lugares, se afaste. Isso é uma vida regenerada. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não é isso que muitos estão se lembrando hoje? Cristo morreu e ressuscitou, domingo de manhã cedo.
você? Ainda está morto? Ou já está vivo para Cristo? De maneira que não mais vive você. Cristo é que vive por meio de você. É assim que concluímos a nossa exposição, aonde começamos. Assim que nós daqui por diante, olhe, Paulo se inclui. Paulo não está excluído. Paulo está dizendo, eu estou junto com vocês nessa caminhada. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe o que ele está dizendo isso? Quando você olhar para o seu parente, que você ama, mas que ele não ama Cristo, você tem que saber que ele é um servo do diabo na sua vida, e que o diabo vai usar ele para te dar conselhos que te afastam de Deus. Você está preparado para isso? Você está preparado para identificar o seu patrão que te trata tão bem, que quer te dar um salário maravilhoso, que ele está querendo te desencaminhar? Você está preparado para olhar para os seus amigos de infância, que você teve tantos momentos de alegria, e identificá-los como servos das trevas? Você está preparado para olhar para os seus filhos, que não creem em Cristo, que eles são filhos de Belial? Percebe como é duro? O que você acha que o Senhor Jesus disse que a porta era estreita e o caminho apertado? Não tem facilidade aqui não. Sabe quem vai perseguir você? Pessoas da sua própria casa. Sabe quem vai tentar te matar? Seus próprios parentes. Você está preparado? Por isso Paulo diz, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nós sabemos uma realidade, o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é real. Existem demônios transitando aqui ao nosso redor, e eles estão influenciando pessoas que estão aqui nesse momento a se colocarem contra a vontade de Deus e a levarem outros consigo. Veja o que fizeram Datã, Corá e Abirão, influenciando o povo a se levantar contra o direcionamento que Deus dava por meio de Moisés. E o destino daqueles homens de quem os seguiu. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Se você é um regenerado, você vive agora entre dois mundos: o físico e o espiritual. E o espiritual domina sobre o mundo físico, e não o contrário. De maneira que aquilo que nós enxergamos no mundo físico é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. O diabo vai e influencia uma pessoa a te odiar, e aquela pessoa começa a te perseguir. Perceba, a perseguição começou depois que no mundo espiritual Satanás começou a agir. Não foi assim na vida de Jó? Quando foi que começou os sofrimentos físicos de Jó? Depois daquilo que se operou na realidade espiritual. Por isso que é tão importante entendermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. Lute por aqueles que você ama, mas lute da maneira certa, com as armas certas. E pode ter certeza que uma das armas mais poderosas é o seu testemunho. A gente falou de George Whitefield. Esse homem tinha tanta fé, irmãos, que até os ateus buscavam ouvir o que ele pregava. Ele pregava com tanta fé que até os ateus buscavam ouvir o que esse homem tinha a dizer, e alguns se converteram. Um dos maiores representantes do ateísmo na Inglaterra, na época de George Whitefield, foi visto correndo
para o lugar onde George Whitefield ia fazer uma pregação. E aí uma pessoa que sabia que ele era ateu pergunta para ele: mas vem cá, rapaz, você está indo para onde? Eu estou vindo de George Whitefield, vou lá ver a pregação de George Whitefield. Mas você é ateu, você não acredita em Deus. Sabe o que é que o ateu disse? Mas ele acredita e eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Será que alguém pode dizer isso de você e de mim? Ou você só fica mandando versículozinho bíblico um para o outro para mandar recado, usando a Bíblia para trazer vantagem para si? O marido que quer usar a Bíblia para que a esposa seja submissa, a esposa que quer usar a Bíblia para que o marido a trate com carinho e amor e traga chocolate para casa. O filho que quer usar a Bíblia para dizer: ó, meu pai, não coloque fardo pesado demais em mim não. O pai que quer muitas vezes disciplinar o filho de maneira errada: olha, você tem que me seguir. Na mentira. Não use a Bíblia, irmãos, para defender pecados e nenhuma vida pecaminosa, porque senão você estará como a mãe, armando a sua própria força. Você tem que usar a Bíblia para que ela te corrija, e por meio da sua correção, outros também sejam corrigidos. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi foi corrigido, e por meio da correção dele, muitos também foram. Quantos de nós já fomos exortados por meio do Salmo 51, do Salmo 32? Quantos de nós já fomos exortados por meio da experiência de Davi em 2 Samuel 12? Então, não justifique a sua vida pecaminosa na Bíblia, como aconteceu essa anomalia aí de Isaías 26 é a justificativa para a quarentena. Pelo amor de Deus, você vai acreditar nisso? Então eu quero concluir onde eu comecei. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. No começo nós todos nos aproximamos de Cristo, muitas vezes por razões interesseiras. O Senhor vai me ajudar na minha dor, o Senhor vai me ajudar no meu sofrimento, o Senhor vai me ajudar nas minhas limitações, amém, mas Ele tem muito mais. Então agora nós não conhecemos mais Cristo deste modo. Uma vez que ressuscitamos com Ele, buscamos as coisas que são do alto. E assim, concluo onde eu comecei. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova, você é uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? O versículo responde, irmãos, ele é autoexplicativo. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Quem você era, o que você fez, o que você desejava, o que você sonhava, aquilo que você buscava, passou. E eis que se fizeram novas. E eu posso te garantir que a nova vida que Cristo tem para nós é muito melhor do que a antiga vida que a gente queria. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu queria chamar os irmãos da ceia. Eu queria que a ceia fosse feita como na semana passada. Os irmãos fazem uma sepsia na mão e passam de lugar em lugar. Aquele que quiser ceiar, é só pedir o irmão dar os elementos da ceia para evitar aglomerados. Então, os irmãos já fizeram a sepsia da mão. Por isso, irmãos, que nós não celebramos um domingo pascual. Todos os domingos para nós são uma lembrança clara, não somente da morte na sexta-feira de Jesus, mas da sua ressurreição no domingo. Todos os domingos nós nos lembramos, todas as segundas nós nos lembramos, todas as terças, quartas, quintas, sextas e sábados,
nós nos lembramos, porque o cristão não pode viver um único dia afastado do Calvário. Pode servir os utensílios da ceia para aqueles que forem participar da ceia. Não permita, irmãos, não permita, vou repetir mais uma vez, não permita que o seu pecado te afaste da comunhão. A ceia é essa demonstração visível da comunhão invisível que nós temos com o nosso Salvador. Nós olhamos para esse pedaço de pão tão singelo, para esse pequena quantidade de suco de uva, e nos lembramos da obra imensurável que o nosso Salvador fez. E você sabe o que é mais lindo, irmãos? Eu não sei se vocês já leram no Evangelho, que quando o Senhor Jesus entra, que quando Pedro e João, eles vão correndo, porque as mulheres dizem que Jesus não está mais no túmulo, que ele havia ressuscitado. Pedro e João, eles vão correndo, e o lugar onde o corpo de Jesus estava posto, diz que o lenço do seu rosto, que estava no seu rosto, estava dobrado no lugar à parte. Você sabe o que significa? Talvez você não saiba porque você não é judeu. Quando um judeu se alimentava, principalmente um judeu rico, ele era servido. Então existia um lenço que era usado no final da refeição para que ele limpasse as mãos, uma vez que não existiam talheres, se comia com a mão. A maioria das pessoas tinham aquelas barbas enormes, então aquele lenço ele era usado para limpar a mão e a barba, e ele era feito, né, numa espécie de bolo assim, né, colocado assim do lado para dizer: eu acabei a refeição. Mas quando o dono dobrava o lenço, o que significava é que o servo não podia vir ainda tirar a mesa, porque o Senhor não havia acabado, ele iria voltar. Nós aqui do Ocidente temos um costume, a questão dos talheres, né? Então, por exemplo, se você estiver em um restaurante, o pessoal que é chique, né? A gente que come de colher não liga para isso, né? Mas quando você vai para um restaurante assim chique, que tem aqueles talheres, então às vezes você quer ir no banheiro, você bota os seus talheres assim, para quê? Porque a pessoa olha e diz: olha, ainda não acabou. Mas se os talheres forem colocados de maneira paralela, significa o quê? Que você terminou a sua refeição, pelo menos é o que diz as regras de etiqueta. E a mensagem, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. E a mensagem clara que Jesus deixa de maneira tão bonita para Pedro e João, que eram judeus, é: não fiquem com medo, eu vou voltar. Imagine um lenço dobrado. Ele não precisava fazer isso, ele já tinha falado tanto que ele voltaria. Mas os mínimos cuidados que o nosso Senhor tem com a gente, até um lenço dobrado, irmão, para que a gente não tenha desculpa de dizer: eu não sabia, eu fiquei confuso, mas o lenço estava dobrado, você não viu? Eu vou voltar. E não demorou para que ele voltasse, para aqueles homens. Ele aparece naquele mesmo domingo para 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Ele vai aparecer pouco depois para os 10. Depois ele vai aparecer para os 11. E na presença de Tomé, ele vai dizer: Tomé, quer dizer que você não acreditou, todo mundo viu, e você não acreditou nos outros 10, você precisava me ver para crer? Percebe, irmãos? Muitas pessoas esperam ao que eles chamam de Semana Santa para virar crente. Tem gente que espera o Natal para se tornar generoso. Não, para o cristão, toda semana é santa. Todo dia é dia de comemorar o nascimento de Cristo. Todo dia é dia de comemorar a crucificação e ressurreição do nosso Senhor. Porque tudo aquilo que Jesus fez no passado deve marcar a nossa vida no presente. De maneira que nós não devemos viver partes da vida de Jesus, mas toda a vida de Jesus.
deve ser incorporada à nossa e mudar a nossa maneira de caminhar. A ceia é só um momento onde nós nos lembramos que não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade indizível, impagável, imensurável de estarmos aqui reunidos em teu nome, na certeza de que o Senhor está aqui conosco, Senhor Jesus. É a tua presença santa que santifica esse lugar das nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, perder as riquezas preciosas que o Senhor tem nos dado. Não nos deixa, Senhor, viver por vista, mas nos ajuda, Senhor, a viver por fé. Eu oro, Senhor, nessa manhã, pela tua igreja, pelos nossos irmãos e irmãs que estão espalhados no mundo inteiro e que estão sofrendo perseguição. E muitos dos nossos irmãos estão sofrendo por conta desse vírus. Pois como nós vimos aqui nessa manhã, o fato de sermos cristãos não nos protege de enfermidades, mas muitas vezes é por meio dessas enfermidades que a nossa fé vai ser demonstrada e que nós vamos nos encontrar contigo, Senhor Jesus. Por isso ajuda os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão em lugares mais pobres, que não tem sequer água encanada. Nós aqui muitas vezes temos a oportunidade de adquirir máscaras, álcool em gel, temos a oportunidade de lavar a mão com água limpa e sabão, mas nós sabemos que existem irmãos nossos que não têm essa mesma oportunidade, Senhor. Não nos deixa sermos egoístas a tal ponto de nos esquecer deles. O Senhor disse, por meio de tantos, que não deveríamos nos esquecer dos pobres. Ajuda os nossos irmãos, Senhor. E se necessário for, usa-nos para ajudá-los. Por meio do teu Santo Espírito, Senhor, nos conduz como o Senhor tem sempre feito. Se necessário for que a gente envie qualquer tipo de ajuda material a qualquer lugar, basta que o Senhor nos diga, Senhor. Mas sabemos que nada pode ajudar essas pessoas se a sua graça não estiver com elas. Por isso, Senhor, visita os nossos irmãos nesse momento de provação e fortalece a fé deles. Visita a nossa pequena congregação, de irmãos. Alguns que estão com a sua fé enfraquecida, Senhor, que tenham a sua fé fortalecida nessa manhã. Alguns que estavam como aqueles discípulos a caminho de Emaús, pensando em ir embora, que retornem alegremente para o serviço cristão. Abençoa-nos com a tua graça, Senhor, renovadora, santificadora. Abençoa a vida da nossa amada irmã Osana. Ela que está num país onde o coronavírus trouxe uma das maiores quantidades de óbitos no mundo. E mesmo apesar dela estar com a imunidade tão baixa, a tua graça tem protegido ela, Senhor. Nós te agradecemos. Nós acreditamos que o Senhor ainda há de usar muito a tua serva para a tua glória, Senhor. Protege ela e, acima de tudo, Senhor, protege a fé dela. Ajuda, meu Pai, na conversão do esposo dela, Amon, para que eles possam caminhar juntos. Ó Deus, quantos naquele país precisam ouvir o teu evangelho? Um país que é dominado pelo misticismo católico, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, plantar uma igreja verdadeira naquele lugar, ó Senhor, basta uma palavra. Abençoa a nossa amada irmã Gisele, sua pequena filha Helena.
que com tão pouco tem nos ajudado tanto, Senhor, em orações, dedicando-se a fazer pequenas coisas que para Ti têm um grande valor e para nós também, Senhor. Continua, Senhor, fortalecendo essa família que faz parte da nossa família. Ó Deus, eu oro pelas nossas irmãs aqui de igreja que fazem parte, que trabalham no sistema de saúde, elas que estão tendo a oportunidade de olhar para esse vírus face a face, e do que ele pode fazer. Não permita que elas sejam amedrontadas, mas que elas sejam fortalecidas na fé. Que cada uma delas, Senhor, possa cada vez mais estar convictas de que o nosso lar é no céu e não na terra. Usa-as nesse trabalho que o Senhor escolheu para elas, porque se elas estão trabalhando nesta área, Senhor, isso não aconteceu por vontade humana, mas todas as coisas foram organizadas por um Deus que está no controle desde antes da fundação do mundo e continuará, mesmo depois que o mundo seja consumido. Por isso, Senhor, fortalece-as, que cada vez mais elas sejam instrumentos teus, como aquelas mulheres que foram ao sepulcro, ungiram o corpo do Senhor e foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Essas mulheres sejam cheias do teu Santo Espírito, Senhor, nos trabalhos dela, nas casas dela, testemunhando de que o Senhor vive e reina poderosamente sobre tudo e todos. Ajuda-nos como igreja, Senhor, nas nossas reuniões públicas, aqui na Boca do Rio, no Alto das Pombas, em Cosme de Farias, a continuarmos, Senhor, pregando o Teu Evangelho cada vez com mais ousadia, tanto mais a fúria do mundo se levante contra nós. Nos ajuda a entender que antes de obedecer aos homens, compete-nos obedecer a Deus. Nos ajuda a entender que por mais que devamos ser pessoas prudentes, a nossa prudência não pode ser desculpa para a nossa covardia. Há um grande espaço entre prudência e covardia. Não nos deixa nos enganar, Senhor. Por isso nos conduz em triunfo por meio do Teu santo caminho. Que a nossa reunião pública se finda agora, Senhor, mas a nossa comunhão contigo jamais terá fim. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor, por Tua graça e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se mutuamente com um olhar santo e diga para você: a vida ainda está começando.